Todos os veículos de 4 rodas, depois de terem sido conduzidos por uma certa distância, devem passar por um alinhamento de rodas. O que é o alinhamento das rodas e o que acontecerá com o seu carro se você não fizer isso? Vamos descobrir. À primeira vista, as rodas de um veículo parecem perfeitamente retas e verticais, e esse arranjo parece lógico. O surpreendente é que, para melhorar o desempenho do veículo, cada fabricante especifica alguns ângulos pré-definidos para as rodas de seus carros. Nestes exemplos exagerados, esses ângulos se tornam bem claros. Podemos ver que existem basicamente 3 ângulos diferentes associados às rodas. Vamos primeiro explorar a importância do ângulo de camber. O ângulo de camber é perfeitamente visível quando visto de frente do carro. Esse ângulo pode ser positivo ou negativo. Um camber negativo melhora o desempenho do carro em curvas. Para entender como o camber negativo melhora o desempenho em curvas, primeiro vamos analisar como um carro faz uma curva com um ângulo de camber zero. Uma força centrípeta é necessária para o carro fazer a curva. Essa força centrípeta vem da força de atrito entre o pneu e a estrada. As rodas externas terão maior força de atrito em comparação com as rodas internas. A razão é simples: os pneus externos terão a maior força normal durante as curvas. Agora vamos ver o que essa força de atrito faz com o pneu. Você pode ver como o pneu está se deformando. Devido a esta deformação, a área de contato da roda com a estrada diminui significativamente. Isso levará a uma força de atrito fraca. Uma maneira fácil de aumentar esse contato é inclinar a roda externa para dentro, como mostrado. Isso é exatamente o que é o camber negativo. Você pode estar se perguntando o que acontece com a roda interna quando ela é inclinada para dentro. Obviamente, há uma perda de alguma força de atrito aqui, devido à área de contato reduzida. No entanto, como já discutimos, queremos maximizar a força de atrito nas rodas externas, uma vez que elas têm a capacidade de fornecer a maior força de atrito. O próximo ângulo importante de um automóvel é o ângulo de caster. No mecanismo de direção, as rodas giram em torno de um eixo de direção. Na prática, este eixo de direção nunca é vertical. A inclinação do eixo de direção é chamada de ângulo de caster. Este ângulo é bastante crítico para um automóvel. Você já deve ter notado que depois de fazer uma volta, quando você solta o volante, ele volta automaticamente para a posição central. Esta capacidade de resposta do volante é criada pelo ângulo de caster. Para entender a física, por favor, confira nosso vídeo detalhado sobre os ângulos das rodas. O ângulo toy é o mais sensível dos 3 ângulos. Quando você olha de cima, esse ângulo é perfeitamente claro. O toy out, divergência, e o toy in, convergência, são ilustrados aqui. Idealmente falando, um ângulo toy zero dará um desgaste mínimo às rodas. No entanto, à medida que você dirige, o volante sofre pequenos movimentos não intencionais. Estes movimentos menores do volante não devem afetar o movimento em linha reta do carro. Para entender como o ângulo toy faz isso, vamos rever o princípio da direção. Para uma direção perfeita, a roda interna deve girar mais do que a roda externa. Se você olhar para isso de um ponto de vista de alinhamento de roda, esta é a condição divergente. Isso significa que, se você definir as rodas de maneira divergente, poderá obter uma condição de direção perfeita com apenas movimentos leves do volante. No entanto, uma resposta de direção tão alta leva a problemas de segurança, pois o veículo responde até mesmo aos movimentos não intencionais do volante, resultando na perda da estabilidade em linha reta. Por esta razão, nos carros de passageiros, um arranjo de convergência é sempre usado. Convergência fornece o efeito oposto, reduz as respostas de direção e aumenta a estabilidade do carro em linha reta. Geralmente, a convergência tem um ângulo muito baixo.
Cada carro terá um conjunto ideal de ângulos de roda decididos pelo fabricante do carro. Esses ângulos podem sofrer variações consideráveis ao longo do tempo, resultando em desgaste excessivo dos pneus. Uma operação rotineira de alinhamento das rodas também é imprescindível para o bom desempenho de um carro, já que esses ângulos são bastante sensíveis ao decidir a estabilidade em linha reta do carro, a capacidade de resposta do volante e a capacidade de fazer curva. Seu apoio no Patreon.com é inestimável para nós. E, por favor, não se esqueça de se inscrever no Lear Engineering. Obrigado!